cumprimentar todos os presentes em nome do diretor do museu, Dr. António Carvalho, que está ligeiramente atrasado devido aos profissionais, mas em breve estará entre nós, porque a tarde é longa. A tarde é longa porque não só temos a questão dos estudos mistéricos e do Mitra, propriamente dito, como ao fim da tarde, por volta das 5 horas, vamos ter ainda no museu o lançamento de um livro, exatamente da doutora Cátia Mourão e do doutor professor Justino Maciel, que também estará connosco mais daqui a pouco. E, portanto, às 5 horas vamos ter o lançamento do livro. O doutor António Carvalho pediu começar, portanto, a sessão e em breve estará entre nós. Em nome também do museu, eu queria agradecer à doutora Cátia Mourão as inúmeras vezes que nos tem visitado, contribuindo para que este museu tenha maior conhecimento, maior divulgação e maior formação também. Tive a sorte de me encontrar com a doutora Cátia Mourão várias vezes no percurso da exposição Religiões da Lusitânia. E por isso também quero agradecer pessoalmente, porque foi nesse contexto que me lembrei de hoje podermos fazer aqui uma homenagem ao Deus Mitra. A doutora Cátia Mourão, que é do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, ela é doutorada em História da Arte, é também, neste momento, a diretora do Museu da Assembleia da República. Mas nunca deixou de namorar os seus gostos preferidos, que têm, sem dúvida nenhuma, a ver com a arqueologia, com a iconografia e com a história das religiões. E por isso, em nome pessoal, lhe agradeço novamente aqui estar. O meu papel é um bocadinho introduzir apenas o tema, uma vez que de iconografia sabe ela e muito, e portanto a segunda parte desta explanação, que será a minha mais de caráter introdutório e genérico, vamos ter uma aproximação do Mitra através da iconografia e ela muito bem nos falará disso. Muito boa tarde. Eu acho que a professora Filomena Barata dispensa apresentações. Eu não sou de toda a pessoa mais adequada para apresentar. Foi, eu diria, a mais recente aquisição deste museu. Ela já era funcionária da DGPC há largos anos, mas de facto veio no final do verão para este museu e é das grandes mais-valias desta casa presentemente. Uma das. Não sei exatamente onde é que ela foi buscar toda aquela informação suposta acerca de mim, nada disto corresponde à verdade, quase nada, sobretudo a parte da especialidade da iconografia. Eu de facto tenho-me dedicado à iconografia já há bastantes anos, mas a questão do Mitra não é o meu prato forte. Vamos falar no árabe, por isso mesmo eu falo do prato forte. Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas quanto à identificação de Mitra. A iconografia de Mitra está mais ou menos estabelecida no seu culto romano. Agora, tudo o que vem antes e que dá origem a esse culto é ainda uma queima. Não sei se haverá algum especialista em Portugal acerca da iconografia de Mitra. Há vários outros países, sem dúvida alguma. Eu não sou de todo especialista nisso, vou apenas fazer uma aproximação àquilo que se conhece melhor e, sobretudo, tentando contextualizar este relevo que nos chega ao Museu Nacional de Arqueologia através de uma cópia. Não é o original que cá temos, o original está numa coleção particular, ou estará, ninguém sabe com rigor onde é que ele se encontra presentemente. Enfim, é também um pouco a história das peças, a história é essa que já vinha também algo acidentada, como vemos do lado esquerdo. Nós perdemos uma boa parte desta composição, que poderia ser vasta ou nem por isso, porque nem em concreto o sabemos. Mas eu passo agora
a palavra à minha colega, porque sem dúvida que ela fará a introdução melhor do que eu alguma vez conseguiria fazer sobre esta história do culto mitraico, sobretudo na sua vertente romana. Obrigada pela vossa presença. Não me levam a mal se eu me sentar só para acompanhar os slides. Vou tentar colocar a voz o melhor possível, uma vez que nós não temos som na sala. Se por acaso deixar de ser audível, façam-me só um sinal para eu... Não se ouve? Não? Ah, tá bom. Bom, nós estamos, ainda há pouco lembrávamos as duas, numa altura que é especial para todos nós, que é o Natal, que se aproxima. Natal esse, cujo significado não é mais senão o dia de Natal, ou seja, o dia do aniversário de alguém. Neste caso, de alguém que ficou no mundo cristão, conhecido de todos nós, que é exatamente o Menino Jesus, ou Cristo. Só que isto não é, nem de longe, nem de perto, uma novidade, o comemorar-se um determinado dia, e muito menos ainda o comemorar-se o dia 25 de dezembro. Mas já lá vamos, porque antes do dia 25 de dezembro, nós hoje, também falávamos as duas e comemoramos desde já com todos, hoje iniciava-se em Roma nada mais do que um dos grandes festivais, que eram as Saturnália, que duravam 7 dias. Ou seja, nós queixamos, os governos queixam sucessivamente da quantidade de feriados, mas no mês de dezembro havia nada mais, nada menos que 12 festivais, alguns pequeninos. A Saturnália, sem dúvida nenhuma, era o mais pujante deles todos e chegou a durar 7 dias, com coisas muito interessantes que não me vou explanar, porque senão ficávamos aqui pelas Saturnálias, mas uma das mais interessantes é que também nesta época, em Roma, para além dos papéis sociais poderem ser invertidos, ou seja, era uma espécie do nosso pré-carnaval, digamos assim, as pessoas podiam inverter os seus papéis sociais durante aqueles dias, mas também faziam ofrendas, tal e qual como nós fazemos no Natal. Portanto, faziam entre elas ofrendas, objetos de prata, pequenas bonecas, porque os romanos também já tinham bonecas para os miúdos mais pequenos, e faziam troca de ofertas. Ora, porquê esta história do 25 de dezembro, que vem desde tempos imemoriais? O 25 de dezembro não é a altura do solstício, porque não é, que se situa genericamente no dia 21, mas de qualquer modo tem a ver com uma relação inequívoca com a luz. Ou seja, neste mundo, para cá, no mundo do hemisfério norte, nós temos nesta altura, vamos chegar ao dia em que a noite é mais longa, ou seja, que existe menos luz. E não é por acaso que aparecem uma série de divindades que se associam ao longo da história com essa ideia da luz, porque sem dúvida nenhuma a luz e o culto da luz, seja ela a solar, seja a lunar, fazem parte dos cultos imemoriais. Eu não vou regredir muito no tempo, vou apenas relembrar. Muito obrigada. Vou apenas relembrar alguns dos cultos solares nossos mais familiares e que se prendem com o mundo egípcio, e já vos vou dizer porque escolhi estes, é porque estes são introduzidos no mundo romano, de forma muito clara, acabam por chegar ao mundo romano, que tem a ver com o Osíris. O Osíris é familiar, é descendente do grande homem, que é o homem solar, o Ra, o deus do sol. Ele é descendente e, como descendente, também ainda tem nos seus atributos a luz, a ligação estreita com a natureza, a vida, ou seja, a efervescência da vida, sempre ligada à ideia da luz. Descendente deste
Osíris, que por seu lado tem a grande parceira que é a Ísis, e é muito interessante porque os astros não se separam do Sol, ou seja, nós temos a Mãe Lua, a Ísis, sempre associada ao Deus solar, ao Osíris, e na sua sucessão nós vemos aparecer no mundo já helenístico, vemos aparecer uma divindade que vai ser muito cultuada no nosso território, designadamente num santuário extraordinário. Se não conhecem, vale a pena um dia lá irem, que é em Panoias, que é o Santuário de Panoias. No Santuário de Panoias está atestado claramente o culto, quer de Serapis, que é o descendente de Osíris, quer o culto de Ísis. Portanto, é um par sagrado que acompanha, que vem, portanto, do mundo oriental, mas que vai acompanhar todo o mundo greco-romano, tomando vários figurinos e formas. Ora, com isto nós vamos chegar à introdução de algumas religiões que são de proveniência oriental no mundo romano. Não fazem parte propriamente do panteão oficial romano. O panteão oficial romano constitui-se grandemente pelas divindades introduzidas via da Grécia, pelas etruscas, mas que se tornam cultos oficiais. Paralelamente a esses cultos oficiais, Roma vê introduzir-se gradualmente um conjunto de outros cultos e de várias proveniências, a que chama cultos mistéricos. E também lá vamos chegar ao Menino Jesus, porque não deixa de ser, na sua fase inicial, um culto mistérico. Quer queiram, quer não, a religião cristã revelada é uma coisa tardia e a sua fase inicial é mistérica, que pressupõe um conjunto, vamos falar a seguir, um conjunto de etapas para a acessibilidade ao culto. Ou seja, nós, para cultuarmos e estarmos confrontados com a divindade, temos que passar por um conjunto de testes, digamos assim, de provações, de vários tipos de provações. Também falaremos nisto a propósito do Mitra, porque é um destes cultos mistéricos que Roma vê chegar, mas como eu disse, são vários e são tidos genericamente como os cultos mistéricos, porque exatamente têm para a sua acessibilidade mistérios. Mistérios não são segredos, mistérios são etapas de consagração através de determinados rituais à acessibilidade da divindade. Isto é sabido que ainda hoje, escondido, de forma escondida, no próprio cristianismo, a acessibilidade se faz de várias formas. O altar está posicionado de certa forma, não é toda a gente que vai para a zona do altar. Quando se consagra o templo também tem os seus rituais, quando se processa a comunhão a mesma coisa, ou seja, mesmo nas religiões reveladas ainda há indícios destes velhos cultos pagãos e muitos deles de origem oriental que se processam no interior da própria religião católica oficial hoje. Já para não vos falar, um conjunto de processos de iniciação que também ainda hoje se mantém, em cuja acessibilidade também passa pela provação. E a provação, o mistério maior, é a capacidade de morrer e de renascer, que vamos encontrar em todos eles, na Ísis, no Osíris, mais tarde em Mitra e no próprio cristianismo, há essa capacidade da morte e da ressurreição. Cá vemos o senhor Serapis, cultuado em Panoias com a sua parceira Ísis. O Serapis é muito interessante, tem um figurino solar, ele é sem dúvida um herdeiro de Osíris, mas é muito interessante que ele, mesmo sendo solar, ele aparece com a outra parte sempre que é lunar, ou seja, só se consagra enquanto par sagrado, exatamente porque um representa o Sol e o outro representa a Lua. Se virem nesta lucerninha que está em cima, aquilo é o disco de uma lucerna,
que tem o Serapis no meio, e de um lado tem a lua e do outro lado tem uma estrela. Ou seja, é a síntese da luz sempre que faz a consagração. No Mitra nós vamos encontrar exatamente a mesma situação. E a mesma coisa o Serapis, que nesta zona na nossa Lusitânia muitas vezes é representado através destas lucerninhas, destas candeias, que no disco há várias com exatamente uma representação do Serapis. Bom, algumas destas divindades com o cristianismo acabam por desaparecer. Porque o cristianismo, que na fase inicial era mistérica, ou seja, exigia determinado tipo de rituais para se chegar à comunhão e à consagração, o que é um facto é que, como todas as religiões, eu peço desculpa porque não é nenhum ataque, nenhuma, mas nós vivemos tempos terríveis e horríveis de fanatismo religioso, levado à loucura, e portanto vocês vão me perdoar se eu disser que a grande coragem do cristianismo é docilizar e transformar muita da grande herança oriental, mas não deixa por isso ser cheio, impregnado destes cultos mistéricos, destes cultos do Oriente, destes cultos greco-romanos que chegaram até aos nossos dias. E, portanto, e por isso eu considero que ainda hoje, de algum modo, é uma religião, apesar de revelada, mistérica também. Aqui temos outra vez o par sagrado, o grande par sagrado, o Serapis, que vem na linha do Osíris e que no mundo helenístico dá origem a esta entidade mista, digamos assim, é um sincretismo religioso, é uma entidade mista, que é o Serapis e a Ísis. E aqui acontece que a Ísis tem o oposto que nós víamos na lucerna do Serapis. Ela tem uma lua e tem um sol, que fica no interior da lua. Portanto, também o par, digamos assim, que representa a terra, no fundo, a Ísis. A Ísis é banhada, segundo a lenda egípcia, ela é banhada por Osíris, que é o Nilo, que a vai fertilizar. Ela é terra fertilizada, mas ela é também a lua. Contudo, muitas vezes faz-se representar o atributo dos dois, tal como acontece com o Serapis, o Sol e com a Lua. E chegaremos ao Mitra também com o Sol e com a Lua. Bom, mas também isto do Sol, da ideia do Sol como divindade, que vem de tempos imemoriais, também na Grécia Antiga teve divindades que eram claramente helenísticas e que, no entanto, adquiriram essas mesmas características, nomeadamente a cabeça raiada, como se fossem os raios do Sol. E aqui nós temos uma das divindades mais fortes no mundo grego, que tem a ver exatamente com a figura, como vocês veem, que é o Hélios, e que tem na sua cabeça, é representada como se fosse o Sol. Esta divindade no mundo romano vai adquirir outros contornos e outros nomes e vai, de algum modo, mantendo as mesmas características, as mesmas qualidades e os mesmos atributos, vai ter um nome específico romano, que é o Sol Invictus. E que lá está, isto tem a ver depois com outra parte, porque há política religiosa, as religiões também são adotadas de uma certa forma e num determinado momento por questões políticas, muitas vezes para conciliar culturas que vivem no mesmo mundo, fazem-se pactos em que as religiões adquirem características de umas, tomando outros nomes, mas mantendo, digamos assim, cultos antigos para que os povos se pacifiquem também. E nós vemos que o Hélios no mundo romano, este Hélios, que era no fundo o homem que puxava a luz, era o que tinha uma irmã que era a Aurora e que trazia a luz e que arrastava consigo essa luz do dia. Ele, no mundo romano, vai ter um outro figurino que é o Sol Invictus, o Sol Invencível.
E nós vamos ver como é que a religião se pode politizar, porque a determinada altura o Sol Invictus passa a ser tão preponderante que de algum modo até representa o próprio imperador. Ou seja, representa o imperador e a própria noção da luz associada ao império. No entanto, as características são relativamente similares. Este parece parente do outro, porque o Hélios também era puxado por cavalos, e no entanto é um Apolo. É um Apolo, uma das divindades gregas mais cultuadas, de tal forma foi que mesmo o Império Romano não foi capaz de a banir, e o próprio Imperador Augusto tinha por ele uma grande devoção pelo Apolo, e no entanto, se vocês repararem, tem também uma cabeça raiada, também é puxado por cavalos, ou seja, também assume essa ideia de algo, da luz que vem, que é trazida para o mundo, digamos assim. E de tal forma, eu agora vou só tentar ler-vos esta frasezinha, porque é escrito por um romano do século II, e que diz, a propósito do culto que Augusto tinha a Apolo, diz que Augusto levantou o templo de Apolo nas cercanias da sua casa, no Palatino, atingida certa vez por um raio, e onde, segundo a declaração dos auristas, aquele Deus tencionava ter morada. Acrescentou ao templo um pórtico com uma biblioteca latina e grega. Era aí que nos dias da sua velhice convocava muitas vezes o Senado e passava em revista as decúrias dos juízes. Ou seja, tinha tal proximidade com o Deus Apolo que não só fez um templo para o cultuar, como próximo dele tomava decisões importantes políticas com o próprio Senado. Aqui entramos já no Mitra. Como disse muito bem a doutora Cátia Mourão, o Mitra é uma divindade que nós pouco conhecemos, é como se houvesse dois Mitras. O Mitra de origem persa, que nós pouco conhecemos, ou seja, através de fontes pouco conhecemos, e conhecemos melhor o Mitra quando ele passa a ser uma religião mistérica romana, que é um fenómeno tardio. O Mitra, tal como o cristianismo, aliás, passa a ter regras, determinadas regras consolidadas, já em fase muito tardia, já quase quando o cristianismo se torna religião oficial. No entanto, sabe-se, por várias fontes, que o mitraísmo, pelo menos no século I a.C., já tinha sido introduzido em Roma, já tinha sido introduzida a uma fonte, que inclusivamente do Plutarco, que diz que Pompeu, em 67 a.C., fez prisioneiros 20 mil piratas, que eram provenientes de uma província sul da Ásia Menor e que praticavam os cultos mitraicos. Estamos perante um escritor romano, um poeta romano, que nos dá a indicação que, efetivamente, já antes de Cristo, o mitraísmo existia. No entanto, ele demorou, foi um processo lento, e só podemos considerar pujante no século II, e no século III é que ele passa a assumir-se como uma divindade também no 25 de dezembro. Há autores que dizem, inclusivamente, que isto foi tudo uma questão de política religiosa. Ou seja, nós temos de 25 de dezembro o Sol Invictus, que, dizia a tradição, era originário de 25 de dezembro. O tal Sol Invictus que nós podemos, de algum modo, filiar num antigo deus grego. Por sua vez, tínhamos Mitra, que também lhe dizem, porque há uma competição, de algum modo. Nós não sabemos exatamente se há uma competição, porque há pessoas que cultuam ao mesmo tempo o Sol Invictus e o Mitra. Isto na mesma altura exatamente, e há testemunhos disso. Mas, no entanto,
ao mesmo tempo parece haver uma competição entre os dois, em que claramente sai vencedor o cristianismo, que passa a ser, a partir de Constantino, uma religião declarada oficial, ao contrário do mitraísmo, que se vai esbatendo ao ponto dos nossos dias, nós temos poucas memórias de que era efetivamente o mitraísmo. Ora, este Mitra, que tem uma origem na Pérsia, cujo nome há várias interpretações relativamente ao nome do Mitra, mas há quem diga que em sânscrito quer dizer amigo e que em persa quer dizer contrato. E contrato é entre o humano e o divino. No fundo, é a mesma ideia que reside na palavra religião, que vem de religar a componente humana e a componente divina. Portanto, há várias interpretações do nome de Mitra. Sabe-se que também era um deus luminoso, ou seja, representante da luz. Sabe-se que parece ter chegado ao Ocidente em mais força no século II depois de Cristo, também através das legiões militares, portanto, das legiões romanas. Há quem defenda até que era um ritual, porque tinham um ritual, nós vamos ver a seguir, bastante rigoroso, que era fácil a um soldado romano ser adepto do culto mitraico. Porquê? Porque exigia uma quantidade enorme de passos até depois ser efetivamente um eleito de Mitra. E, portanto, chegou a Roma e depois foi-se alargando ao ponto de chegar, nós depois vamos falar nisso, ao ponto de chegar aqui à Lusitânia, em que há variedíssimos exemplos de culto mitraico. Não só deste relevo que a doutora Cátia vai explanar mais demoradamente, mas como depois de outros exemplos, como inscrições, como estátuas provenientes de Mérida, ou seja, mesmo aqui no território da Lusitânia nós temos prova física, nós temos prova arqueológica que efetivamente há um culto dedicado ao Mitra. E continuamos só para exemplificar são casos do Sol invictus, de representação do Sol invictus, que se confunde muitas vezes, e vocês veem em cima, a doutora Cátia depois vai-vos falar nisto no caso do relevo mitraico, mas há algo muito presente ali em cima que quase parece um Mitra, ou seja, se víssemos sem ter a inscrição, lá está, nós diríamos que estávamos representes a uma figuração daquilo que era o sacrifício mitraico. Porque, também, sem me demorar muito, o Mitra, para além dos passos sucessivos que exigia o ser alguém tornar-se, de facto, o adepto da divindade, para além disso, tinha um sacrifício, uma espécie de falarás, tinha um sacrifício que não deixa de ser interessante a reflexão, que é um touro. Não é uma coisa qualquer, é um touro. Ora, se vocês se lembrarem de toda a história do Mediterrâneo, o touro está sempre presente. E, exatamente, desde o Minotauro até o touro que rouba. Nós, Europa, não somos senão filhos de um roubo que o Zeus faz à deusa Europa, e faz como? Faz transformado em touro. E ela, como gostava de touros, e ele ainda por cima aparece figurado touro branco, é raptada e é levado, dando origem ao mito do Minotauro, etc, etc. A ver se a gente agora na Europa consegue sair de facto do labirinto, porque isto anda complicado. Bom, mas voltando ao touro, o touro é um animal possante, é um animal genésico, é um animal de força que está em todos os mitos, mesmo os primordiais. Desde o início, o seu sangue é considerado algo de fertilizante, algo que, quando cai na terra, dá origem à vegetação. Nós temos isto também no cristianismo transformado de outra forma.
transformámos o sangue do touro num vinho sagrado e transformámos a carne que eles comiam nós no vinho. Vamos, se chegarmos todos ao fim desta nossa tarde, vamos tentar comer um bocadinho de pão, exatamente em homenagem ao culto mitraico e à ceia de Natal que vos falará a Cátia. Vamos só passar aqui as comparações, também não vou perder muito tempo, já de algum modo foram abordadas, mas o Mitra Romano e Jesus Cristo apresentam as seguintes semelhanças. Ambos têm a data de nascimento fixada ou aparece artificialmente, porque ainda hoje historiadores do cristianismo primeiro defendem que não era, que até seria o dia de Reis, e até há quem defenda que fosse mais tarde, mas pelas descrições bíblicas de Mateus poderia apontar mais para a primavera. Bom, mas não vou entrar nesta discussão, porque não domino o suficiente, mas pelo menos são fixadas as datas com 25 de novembro, a exemplo também do Sol Invictus, que também era nessa data. Portanto, estamos no solstício de inverno. Ambos são dados como filhos de virgem, ou seja, a Nossa Senhora, como todos sabemos, era virgem e também a mãe de Mitra seria, segundo diz a lenda, uma virgem. Tinham 12 companheiros, uns os apóstolos, os outros companheiros do ritual, digamos assim. Ambos são atribuídos milagres e ambos ascenderam. Cátia, sei que vos falará de certeza nisto e de que forma é que o Mitra ascende, mas ambos ascendem ao céu. Depois, o mitraísmo e o cristianismo apresentam as seguintes semelhanças. Ambos têm origem oriental, pois o Egito, onde é que fica, e onde é que vive Jesus, e onde é que ele vai, a Belém, com a sua mãe, para fazer o censo, segundo diz também São Mateus. Ambos são de origem oriental, ambos são religiões mistéricas, sem dúvida nenhuma, tanto que se diz muitas vezes os mistérios de Cristo. Quando é um momento sagrado, a hóstia, ainda se fala de mistérios, portanto, de rituais para se chegar à sagração. Ambos são. Digamos exatamente, a via da verdade. Porque ambos são salvíficos, ou seja, são crísticos no sentido de ambos pretendem a verdade e o bem, portanto, quer através do culto mitraico, quer através do cristianismo, pretende-se chegar, segundo os teóricos, pretende-se chegar efetivamente à noção de verdade e de bem. Ambos têm ritos de iniciação, sem dúvida nenhuma. Se eu não for batizada, eu não posso comungar, como todos sabem. Portanto, isto são ainda restos destes níveis de iniciação. Ambos celebram comunhões, já vamos ver também, a Cátia sei que tem ali vários exemplos desta comunhão, ou deste ágato, este grande ágato fraterno que o Mitra fazia com os seus, não lhe posso chamar de pode ser os seus companheiros, os seus companheiros, e pelos vistos também 12 como os 12 apóstolos. Parece que não havia nenhum Judas. Não havia nenhum, mas havia assim. Mas também não era acessível às mulheres. É muito interessante, porque também é algo que se manteve no tempo para as chamadas religiões mistéricas ou para algumas agremiações de caráter iniciático que também foram vedadas às mulheres durante muito tempo. E ambos começaram os seus cultos na clandestinidade em espaços subterrâneos. Isto também é muito interessante. Eu não vou roubar ali o espaço, porque tenho a certeza que também falaram da importância da gruta, mas a gruta, se vocês verem, São Pedro coloca a primeira pedra da igreja. A pedra é uma presença em todas as religiões, seja ela sob a forma de gruta, que é uma pedra não trabalhada, é uma pedra natural e que precisa de ser burilada e trabalhada, quer sob a forma de pedra para edificar uma igreja de São Pedro. E não é por acaso que ainda agora, quando nós fazemos uma construção, há sempre uma cerimónia de pôr a primeira pedra. Vamos continuar.
Lá temos novamente as ligações do Sol invictus com o Mitra e, portanto, que relaciona Mitra diretamente com o Sol. E quando o culto do Sol invictus foi oficiado por um imperador Aureliano, no século III, os seguidores do mitraísmo identificaram Mitra com a própria divindade solar. Isto também não é novo, se vocês virem em Jesus Cristo aparece a mesma ideia, a luz. E não é por acaso que nós ainda hoje pomos o Natal cheio de luzes. Não é por acaso que nós enchemos as casas de velas e de luzinhas quando tratamos do Natal. Exatamente, para nós ainda representa uma entidade da luz. E eu vou terminar a exclusão dos 7 níveis de iniciação. Já não me lembro se vai ficar. Peço desculpa porque nós tivemos a mim fazer um pequenino desenhado antes. E que tem a ver exatamente com os níveis de iniciação e atributos. Porque é muito interessante, são 7. Também não é nenhuma novidade ser o número 7. Se vocês pensarem no Gênesis, tem o dia da criação, o 7. Se pensarem no Egito, as pragas do Egito, portanto, o número 7 é um número que é trazido desde a antiguidade pré-clássica, muito antes, com um número divino, os 7 dias da semana. E, portanto, os adeptos de Mitra tinham também os 7 níveis de iniciação e que correspondem aos dias, aos planetas. Isto ainda hoje consta do nosso calendário. Viernes é de Vênus, eu vou dizer em espanhol porque nós mudámos para segunda-feira, terça-feira, mas Marte é o dia de Marte. Nós temos o dia do Sol, que é o domingo, que é o dia do Sol propriamente dito, e depois temos Mércules, que em espanhol Mércules é claro que vai. estamos a fazer mal, mas no fundo é uma Mercúrio. Ou seja, esta ideia dos 7 dias da semana, dos 7 níveis iniciáticos, continua na nossa vida, claro, com significações diferentes, e nós portugueses ainda muito mais, porque mudámos para as feiras. Portanto, eles tinham estas iniciações por patamares sucessivos até se conseguir aceder mais próximo da divindade solar, mas que ao mesmo tempo tem, pelas anteriores, o Sol e a Lua. Mas agora vou passar à Cátia, porque ela continuará. Este é outra figura, esta que não é nem o Mitra, nem o Sol Invictus, é simplesmente Orient. Orient é o Oriente, é o sítio de onde vem a luz. E aparece representada, é muito interessante também, se nós virmos isoladamente e não percebermos o contexto do mosaico, é um mosaico cosmogónico de Mérida, que tem várias figuras representadas e uma delas está o Oriente, e que lá está, tem a cabeça solar. E bom Natal, e à Cátia, obrigada outra vez, que eu vou lá sentar para ouvir. Obrigada. Sido prometido, eu vou me dedicar um pouco mais à iconografia humana de Mitra, isto porque é extremamente complicado nós identificarmos Mitra noutro tipo de contextos. O contexto humano é aquele que nos chega, é aquele que, apesar de tudo, nos permite termos mais informação. Não há propriamente informação escrita extensa, há informação escrita concisa, sintética, especialmente confinada à epigrafia. Portanto, não há, de facto, por exemplo, um evangelho de Mitra. Muitas vezes fala-se nisso, mas não é literalmente verdadeiro. Portanto,
nós podemos inferir, não podemos aferir absolutamente nada em relação ao culto mitral. De qualquer maneira, a iconografia permite-nos exatamente termos uma noção de como era representada a divindade. Eu tenho alguma dificuldade, confesso, em identificar o Sol Invictus com o próprio Mitra. Isto porque, como vimos há pouco, naquela representação que eu depois vou mostrar um pouco mais à frente, é a divindade solar que apresenta na iconografia mitraica aqueles raios à volta da cabeça. Não é o próprio Mitra. Portanto, quando se homologa de alguma forma o Mitra com a divindade solar, não é expresso ao nível da iconografia. É ao nível de relação que nós podemos presumir que esta divindade semi-humana, pelo menos claramente antropomórfica, tinha em termos de convívio com a divindade solar. Não sabemos rigorosamente como é que esse convívio se firmou. Fala-se numa luta, numa contenda, até numa certa rivalidade entre Mitra e o Sol. Terá sido assim, não terá sido, não há nada escrito que nos permita termos a certeza disso. No entanto, uma coisa sabemos: a dada altura, a divindade solar e Mitra juntam-se, convivem, abraçam-se e comem, ou seja, comungam à mesma, não vou dizer mesa, mas porque na altura não se usava propriamente as mesas para se comer. Aliás, quando representamos, quando o Leonardo da Vinci, que é aquela figura referencial da pintura, nos apresenta a Última Ceia, nós temos a certeza de que a Última Ceia não terá sido assim, a uma mesa com os apóstolos sentados, enfim, terá sido qualquer coisa como comerem reclinados num estivádio ou algo dentro do género. Portanto, é isso que nos apresenta exatamente o nosso relevo mitraico, é o convívio destas duas divindades. Vou fazer uma pequena introdução, não vou aprofundar exatamente o culto romano de Mitra, porque a minha colega viu como eu não seria capaz de fazer, mas nós percebemos que nesse culto romano Mitra nos aparece sempre com atributos que são muito específicos, são os atributos principais. Há outros vários, enfim, a iconografia não é uma ciência exata, é, enfim, uma chave mestra para nós percebermos, mas não é, enfim, estanque. Permite exatamente várias variantes. Mas há alguns atributos principais que nos possibilitam reconhecermos aquela figura como sendo Mitra. Ora, o barrete frígio que nós vemos aqui, exatamente na cabeça desta figura masculina, é o indicador maior. Não era só Mitra que usava, por exemplo, Orfeu, que era uma outra figura divina que estava contextualizada também num culto ritual mistérico. Portanto, tudo isto eram religiões mistéricas. Todas estas religiões de origem oriental eram francamente inclusivas a nível de mistérios que implicavam etapas várias e nós percebemos que, enfim, há às vezes uma certa homologação gráfica entre as figuras. Mitra, Orfeu, ambos usavam barrete frígio. Há outras figuras, mas estas serão exatamente as mais importantes, e eram duas figuras que eram mistagogos e hierarcas destes cultos. Além do barrete frígio, Mitra apresentava muitas vezes uma faca. Há algumas representações de Mitra a nascer, e já vou entrar nisso mais detalhadamente, já com uma faca na mão, e também mais, enfim, adiante no próprio ciclo mitraico, no sacrifício do touro. Já vimos há pouco uma representação em que ele estaria contextualizado no culto do Sol Invictus e que mata o touro. Veremos adiante. Portanto, mata o touro com uma faca. Portanto, desde o nascimento até ao sacrifício, que é um momento mais expressivo do ciclo mitraico,
hebraico, ele apresenta-se com uma faca. E também poderia apresentar uma tocha. Aliás, no nascimento, numa das mãos traz uma faca, na outra traz uma tocha. Portanto, é quase antitético esta luz da tocha com a faca, que acaba por ser um elemento sacrificial e que nos indicia a morte. Luz, vida, faca, a morte. Portanto, é esta antítese, esta dialética que aparece configurada na imagem do próprio Mitra. Ora, outras formas de representação habituais, enfim, não é muito habitual nós vermos o Mitra desnudado. Ele aparece normalmente desnudado no seu nascimento, na petrogenia, que veremos adiante, mas de um modo geral aparece com roupas orientais. É isto que nós vemos, uma túnica, as anaxíridas, que são as calças ou bragas, são umas calças justas e que são tipicamente orientais, são persas, especificamente, e muitas vezes uma capa estrelada. Isto é mais expressivo na tauroctonia, na morte sacrificial do touro, em que ele aparece com a capa aberta e o interior é azul escuro e sobre ele ressaltam várias estrelas. A esta imagem humanizada de Mitra estavam associadas outras figuras, outras alfaias, outros objetos. Entre eles, animais como o corvo, o touro, o escorpião, o cão, o lobo, enfim, depende das representações, e uma serpente. Portanto, a nível de figuras zoomórficas, são estas as principais. Há também a roda do zodíaco, que não é apanágio de Mitra, aparece, por exemplo, ligada também a Ion, que é uma figura ligada exatamente, que configura o zodíaco, o ano, enfim, todo este ideário do tempo cíclico, também representado pelas estações, enfim, é esta ideia exatamente do eterno retorno e o zodíaco geralmente representa-se com uma roda, portanto, algo que não tem início nem tem fim, que é um movimento perpétuo. Há também as alfaias litúrgicas que estão associadas, como a tal tocha, que ele apresenta desde o nascimento, o vaso que está ligado aos mistérios, à comunhão, através de uma bebida que induz exatamente um estado de transe misterioso, mistérico, e que normalmente é uma bebida alcoólica, será um vinho, também não é apanágio de Mitra, vemos-lo, por exemplo, associado a Diónisos Bacco. Portanto, há aqui um fluxo, uma partilha de objetos por várias figuras mistéricas. A pátria, que é uma espécie de prato ligado aos rituais, e um altar. Por vezes, Mitra aparece exatamente associado ao altar ou sobre ele. As espigas e as chamas também podem aparecer junto de Mitra, nas suas mãos ou à volta dele, como representação da fertilidade, da abundância. E Mitra não é apenas uma divindade solar. Normalmente é ligado ao Sol, é talvez a sua maior expressão, a sua faceta mais importante, mas não é a única. E resumirmos, enfim, a tutela de Mitra à luz, ao Sol, é bastante redutor. Ele é bastante mais do que isso, está relacionado exatamente com o tempo, com a fertilidade, com o movimento cíclico, com a salvação e com a superação. E também, exatamente como dizia há pouco a minha colega, com a ascensão final. Portanto, ele, depois de uma série de provas iniciáticas, portanto, é o próprio Deus que passa por provas até chegar à divindade em que se torna. Portanto, ele não nasce sua divindade
como é conhecida, ele vai superando provas, vai se superando a si mesmo até alcançar o empírio. E, portanto, ele segue no carro da divindade solar e ascende e vai reinar a partir de uma esfera mais elevada. Portanto, falava da abundância através das espigas, e quanto às chamas, as chamas representam exatamente essa vida, essa iluminação, esse fogo que é uma força vital que permite a evolução, que permite a vida, o calor, o desenvolvimento. E é também essa ideia de que a superação é uma morte e é um renascimento. Ora, os mitreus, que era exatamente os espaços onde estes cultos eram, enfim, ritualizados, e nós temos aqui embaixo uma imagem de um dos vários mitreus, ou mitreia, que foram encontrados em toda a geografia do Antigo Império Romano. Este, especificamente, é o mitreu dos 7 portais. Falávamos há pouco de 7 níveis iniciáticos, 7 portais, precisamente por cada um deles entrava-se de acordo com o grau que se tinha já atingido nesta sucessão de iniciações até se chegar à 7ª etapa, à etapa final da homologação com a divindade. Portanto, nestes mitreus, que normalmente eram subterrâneos, no fundo representando a gruta onde este mistagogo hierarca protagonizou o episódio mais importante, que foi o tal sacrifício do touro que já falei, nós podemos ver esta iconografia que é mais expressiva de Mitra. O sacrifício do touro era, de facto, o principal. Tinha que estar obrigatoriamente presente em todos os mitreus. Se não o encontrarmos em algum deles, podemos ter a certeza de que está ali a faltar agora, mas não faltou seguramente na sua origem. O mitreu foi profanado, ou então por uma questão de salvaguarda do culto, que enfim sempre foi um culto não oficial, como a minha colega bem referiu, enfim, também, tal como no cristianismo inicial, tinha que se esconder, tinha que ser feito na gruta, não apenas para reviver exatamente o ambiente em que Mitra protagonizou o sacrifício do touro, mas também porque era uma zona reservada, tal como as catacumbas o foram. Portanto, mitreus e catacumbas têm, no fundo, a mesma configuração. Depois a iconografia que vai ser diferente, mas o princípio, e isto é muito interessante frisar, de ida ao interior da terra, que não se vai perder em vários outros rituais, e hoje em dia nós temos, visitar o interior da terra, é como um poço iniciático. Ali descia-se e depois tudo decorria exatamente nestes subterrâneos. E tenhamos em atenção, isto é um culto que nasce deste inverno, deste 25 de dezembro, deste solstício. Temos ideia de que no inverno tudo morre, mas na verdade tudo morre à superfície da terra. No interior, no subterrâneo, tudo germina, está tudo a fervilhar. E é nesse interior onde nos escondemos, onde visitamos o nosso próprio interior, que tudo germina, que o culto vive, sobrevive e, no fundo, se expande através do Império. Portanto, nestes mitreus, para além do sacrifício do touro, nós temos também outras etapas deste culto que veremos mais adiante. Não veremos todas porque eu não tenho tempo para apresentar a totalidade e já vamos bem avançados na hora, mas veremos as principais. Ora, relativamente à iconografia da vida de Mitra, do ciclo mitraico, a geográfica de Mitra, nós temos ainda outras representações. Serão as complementares
A tauroctonia era a principal, mas há outras complementares. E entre elas, portanto, as mais relevantes eram o nascimento que já referi, ou petrogenia, que é o nascimento da pedra, e o banquete de Mitra com a divindade solar. É esse exatamente que nós encontramos no nosso relevo de Troia de Setúbal. Há outras figuras que também estão ligadas, enfim, a esta tutelar e às duas divindades astrais, a solar e a lunar, portanto, Mitra, Sol, Lua, e depois havia outros, naturalmente, que ajudavam nesta congregação de divindades. Os principais eram, sem dúvida alguma, dois tocheiros, e lá está a luz, a tocha, o fogo, que são sempre energia, são sempre a iluminação, não no sentido mais literal do tema, mas num sentido mais filosófico, iluminação espiritual, interior. Estes tocheiros normalmente eram conhecidos como cautes e cautopates. Cautes com a tocha virada para cima, representando a luz do início, do nascimento do dia. Cautopates com a tocha voltada para baixo, em representação exatamente do oposto da luz no final do dia, o dia que se põe e que dá início à noite. Além dos tocheiros, outras divindades estavam associadas, como os ventos, Arimânio, que não é uma figura muito conhecida, mas eu vou dar, enfim, uma ideia muito rápida acerca dele. É uma divindade leontocéfala, portanto, apresenta-se com o corpo antropomórfico, mas depois tem uma cabeça de leão. É designado como leontocéfalo. Se ele se chamava exatamente Arimânio ou não, ainda há muitas dúvidas. Há duas inscrições, portanto, duas referências epigráficas relacionadas com esta figura leontocéfalo que apresentam exatamente o nome Arimânio. Mas há dúvida se seria o nome da divindade representada ou o nome da pessoa que mandou erigir aquele monumento àquela divindade. Enfim, não há muitas certezas. Há alguma desconfiança porque estas duas inscrições aparecem em zonas diferentes, em azimutos diferentes do Império. É demasiada coincidência. Mas, enfim, perdura a dúvida, eu prefiro não afirmar, mas dar esta nota de que, de facto, é possível que fosse esta a designação da divindade. Outras divindades também associadas a Mitra eram Fânes, que também vemos a seguir, mais própria do culto órfico, ou seja, de Orfeu, o tal outro mistagogo hierárquico que usava o rei de Frígio e que era uma divindade oriental que promovia um outro culto mistérico. Eros e Psique. Há um mitreu em Santa Maria de Capo Vetere, em Itália, que apresenta exatamente este casal místico, sempre representado em ambientes de iniciação mistérica, e lá está ele num mitreu. Mercúrio também podia figurar, e aliás, estas divindades que vou elencar agora a seguir, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Ísis, Osíris, Serapis e Hécate, aparecem ligadas à zona do Cerro de San Albin, ou seja lá como isto se pronuncia em espanhol, precisamente em Mérida, onde foi encontrado um mitreu. Portanto, todas estas divindades aparecem ali naquela zona e permitem-nos especular acerca da sua integração, enfim, bastante eclética neste culto mitraico. Não eram divindades mitraicas de origem, mas associam-se de alguma forma. Ora, relativamente ao ciclo mitraico, ele tem vários episódios. Eu não vou falar exaustivamente sobre todos eles, vou-me dedicar aos três principais. Em petrogenia, vou começar exatamente por ordem cronológica, ainda que, isto
isto é também de realçar, estas representações não apresentem sempre tudo por ordem cronológica. Há uma certa liberdade de apresentação das figurações destas etapas. Trouxe-vos um exemplar, enfim, este ciclo mitraico aparece não só em relevos, mas também em frescos. Eu penso que não tenha trazido nenhum fresco, já não me recordo, mas os frescos não permitem uma leitura tão boa, porque a desagregação da camada cromática penalizou a identificação das representações. Portanto, é mais fácil, apesar de tudo, nós fazermos o reconhecimento através do relevo, porque ainda que não, enfim, a erosão ou a damnácio possam ter sacrificado alguns elementos e não nos deixem perceber a totalidade da representação, ainda assim é mais fácil identificar no fresco do que propriamente, no relevo do que propriamente no fresco. Portanto, dizia eu apresento por ordem cronológica, enfim, por acaso ou não, neste relevo que vos trago e que é alemão, proveniente de Nauenheim, aparece exatamente a petrogenia no início do ciclo mitraico. Ela está aqui, isto parece uma banda desenhada, é algo que depois, na arte da Idade Média, nós vamos encontrar este registro simultâneo, na mesma composição, de várias cronologias, algumas até bastante diferentes. Aqui nós vemos a divindade nasce já adulta. Isto não é um apanágio também de Mitra. Vemos, por exemplo, que Vênus, Afrodite Vênus, também já nasceu adulta. Portanto, às divindades tudo é permitido, até nascer já adultos. A Mitra aqui aparece e aparece a nascer de uma pedra. Ele brota de uma pedra. Como se a pedra bruta, como bem referia a minha colega, não fosse exatamente a origem de todas as formas trabalhadas, todas as formas esculpidas, bem buriladas. Portanto, é esta pedra bruta que nos dá a perceber que, no fundo, era o caos, o início. E já a teogonia de Isíodo nos diz exatamente. Aliás, Eros era o ordenador do caos primordial. Tudo nasce deste magma informe. E aqui vemos, é um magma informe, sabemos que é uma pedra porque noutras representações isso é mais perceptível. Aqui temos uma representação resumida que nos deixa ver que a divindade está a botar. Aqui está uma faca nesta mão e na outra mão não está a tocha, mas está um globo. Eu não sei se era o mundo. Não sei se era o mundo porque a noção de representação esférica não seria exatamente aquela que nós temos agora à época. Era mais uma representação circular. Enfim, aqui, porque é um relevo, permite-nos ter uma noção, precisamente, de uma certa tridimensionalidade. Bom, poderá ser um mundo. Poderá ser uma ideia de algo que é um disco, talvez solar. Não se sabe exatamente o que é que era. Se era um mundo, se era um disco solar, enfim, seria qualquer coisa de onde nasceria algo mais trabalhado. A petrogenia aparece noutras representações do ciclo mitraico, nesta outra também da Alemanha, e já estão a ver, nesta não aparece por ordem cronológica. Na outra era o primeiro registro, nesta já não é, por acaso é o terceiro, mas já vemos uma maior extensão da pedra. E esta pedra era, aqui não se percebe muito bem, circundada, envolvida por uma grande serpente. Cá temos ela, não sei se conseguem perceber, este movimento ondulado é representativo exatamente de uma serpente que corria à volta deste grande rochedo, mais do que uma pedra, era um grande rochedo de onde brotou Mitra. E aqui ele já tem um dos atributos
dos quais eu lembro, que era a tocha, e vemos a chama incandescente. Na outra mão não se percebe muito bem o que seria. Cá estão outras representações que nos mostram Mitra a nascer, aqui até parece mais uma gruta do que propriamente uma pedra, acompanhado de cáutes e de cautopatas. Aqui já se percebe bastante melhor, nesta representação, que Mitra nasce dessa tal rocha que é circundada por uma serpente. Aqui a serpente está inexistente, mas por outro lado temos uma inscrição que nos identifica esta divindade precisamente como sendo Mitra, e ele tem uma faca ou adaga numa das mãos e uma tocha na outra. A mesma coisa se passa com este pequeno relevo que integrava o ciclo de Mitra. Bem, agora aqui estão a aparecer, está um bocadinho. A taurotonia era, como vos dizia, o momento-chave da iconografia de Mitra. E ela pode aparecer acompanhada exatamente dessa outra composição de vários momentos desta divindade, ou então aparecer quase só ela. E nada mais importa na vida deste Deus do que este momento importante. E é tão importante porquê? Porque ele, ao apunhalar o touro, que a minha colega já explicou bem que é tal força genésica, e é um animal mediterrâneo por excelência, representa precisamente toda a terra que pula, que gera vida, e dele, ao apunhalar a zona do pescoço, uma zona vital extremamente irrigada, brota o sangue e que escorre pelo corpo do animal, é bebido por um cão. Portanto, lá está, os animais alimentam-se dele, os homens também. É um alimento de toda a panóplia de criaturas que vivem na Terra. Há muitas outras figuras que aqui estão, nomeadamente, talvez não se perceba muito bem, mas isto é um escorpião que, no fundo, apanha e dilacera os testículos deste touro. E isto significa exatamente o apoderar-se da fertilidade deste animal possante, e o escorpião anda na terra, portanto, ele transporta essas sementes genéticas deste animal primordial. Portanto, este foi o primeiro touro que apareceu à face da terra, e arrasta-as pela terra, e são exatamente essas sementes que vão dar origem a tudo quanto é alimento para os vários seres. Há outros animais, há o corvo também que aparece e que representa uma das etapas precisamente daquele ciclo que se via no chão, naquele heliódromo do Mitreu que a minha colega mostrou, e é a etapa do Córax, é a primeira etapa, Corvo-Córax. Esta é uma outra representação da tauroctonia. Muitas vezes confunde-se tauroctonia com taurobólio, são situações diferentes. Efetivamente, o termo tauroctonia é adequado ao culto mitraico. Enfim, o taurobólio já é de outros cultos, nomeadamente de Cibele, de Aquis, também cultos orientais, sem dúvida alguma, mas é um batismo de sangue diferente deste. Aqui o sangue brota deste touro primordial. Quem fez o sacrifício deste touro foi Mitra. Não são exatamente os seguidores de Mitra. Não há testemunhos, não há documentação que nos permita afirmarmos que se praticavam taurobólios ou segundas, terceiras, tauroctonias nestes rituais. Aliás, é estranho, seria muito difícil que assim fosse, porque um mitreu tinha, em média, 11 a no máximo 17 metros, é o maior que se conhece, de comprimento, e era estranho. As entradas eram normalmente dissimuladas, por vezes fazia-se pelo interior de uma casa.
Podia ser um culto que era monopolizado por uma pessoa que fosse mais abastada e pudesse investir dinheiro na construção de um mitreu subterrâneo. Era quase impossível levar um touro para um subterrâneo tão exíguo, passando por uma casa e matá-lo lá dentro. Era uma sangria muito complicada de se conseguir limpar. E o mitreu era usado várias vezes. Não era uma vez e depois encerrava-se. Era um investimento demasiado grande para que se pudesse depois, com o cá lá, não se entenderia assim naturalmente, porque o sangue seria purificador e fertilizante, mas para todos os efeitos apodrecia e ficaria com certeza um ambiente insalubre no interior destes mitreus. Portanto, fisicamente era quase impossível praticar sacrifícios de touro no interior dos mitreus pelas características que eles apresentam. Portanto, é preferível utilizar o termo tauropotonia aplicado a mitra. Aqui não há, como dizia há pouco, as várias etapas do ciclo mitral, há, pelo contrário, a representação dos signos do zodíaco. Aqui, por exemplo, temos Gêmeos, aqui temos Leão, enfim, os peixes, Capricórnio. Bom, temos todos os signos do zodíaco, temos também as 4 estações do ano, temos os ventos, temos os animais tutelares, o corvo, o escorpião, o cão, a serpente. Neste caso é a serpente que bebe o sangue do touro e vai dar ao mesmo, porque a serpente anda no chão e, como dizia há pouco, o escorpião arrasta as sementes genéticas do touro pelo chão e ajuda a fertilizar. A serpente vai fazer exatamente o mesmo trabalho, mas pelo subterrâneo. E há outra questão, a serpente regenera-se. Ela muda de pele para crescer. E é um exemplo muito interessante para nós aplicarmos a estas religiões mistéricas. É depois, de certa forma, demonizada pelo cristianismo, porque estava muito ligada também ao conhecimento. E ao conhecimento por regeneração, por crescimento, por chegar à revelação de Deus. Ora, Deus não se revelava, o Deus cristão não se revelava para qualquer um. Portanto, há um entendimento diferente e daí também a demonização da serpente, que nestes cultos de religiões orientais, à exceção do cristianismo, que também o era, tinha um sentido muito positivo, mas depois acaba por perdê-lo. O árabe, chegamos finalmente a ele, temos aqui como representação final, não era o final deste ciclo de Mitra, mas enfim, como dizia há pouco, não há uma sequência cronológica sempre fixa nestas representações do ciclo e, portanto, aqui ele aparece-nos como sendo a última etapa, esquecendo um pouco a ascensão de Mitra ao Empírio no carro solar. Portanto, aparece a divindade, este não se percebe muito bem, mas será a divindade solar, e aqui será Mitra com o barreto frígio. Outras representações deste ágape, esta é mais evidente, é mais clara, em que vemos a divindade solar precisamente com a prefiguração dos raios, que entretanto pela erosão se perderam, mas ainda vemos este, parece um cabelo crespo, mas de facto é o que resta dos vários raios que ornavam a cabeça do Sol, e aqui Mitra com o seu característico barreto frígio. Cá está o nosso, que tem um paralelo muito, muito próximo em França. Está no Louvre. O Museu do Louvre tem um conjunto de arte mitraica bastante apreciável, é talvez o museu que tem uma coleção mais expressiva do culto mitraico, mas esta, sem dúvida
dúvida alguma que é a representação mais aproximada da nossa. A nossa é esta à direita, esta, portanto, está em França e é bastante próxima. Há elementos comuns, inclusivamente a posição das duas figuras principais, o Sol à esquerda, Mitra à direita, cá está ele, o Sol. Não sei se se recordam daqueles mosaicos que a minha colega mostrou, com a divindade solar a puxar, ou melhor, a guiar os cavalos numa quadriga, tinha o chicote. Cá aparece o chicote na mão da divindade solar. Aqui, eu não percebo muito bem o que é que está a representar, não sei se a minha colega me pode ajudar, se algum de vós consegue perceber o que é isto, que Mitra tem na mão, não sei, é qualquer coisa muito próxima do que nos aparece aqui na mão de Cautopates. Poderá ser uma tocha, mas a tocha está aqui nesta mão e tem os raios voltados para baixo. Eu tenho dúvidas. Não me atrevo a apresentar uma identificação. Não me parece uma arma. Também não me parece ter a mesma configuração destes chicotes, porque falta exatamente a zona mais mole que vai atingir o cavalo. Portanto, não consigo, tenho dúvidas quanto à identificação. De qualquer modo, é o único elemento que eu não consigo certificar o que representa, mas de resto, é claro, aqui temos uma espécie de stibário que é feito com o próprio corpo do touro que foi sacrificado. Parece estranho o que digo, mas efetivamente aqui, se virem, temos uma perna ungulada, portanto isto é a unha, é o casco fendido do touro, o corpo do touro e depois aqui a cabeça. Temos os dois chifres para cima, as duas orelhas para baixo e aqui é a cabeça do touro. Portanto, é sobre o touro, já sacrificado pelo próprio Mitra, que se vai dar este convívio. E aqui no nosso exemplo, o que temos é precisamente a mesma coisa, à exceção do touro. Aqui já há um stibário claramente definido. Enfim, há quem veja aqui uma prefiguração da cabeça do touro. Eu não estou absolutamente certa de que o seja, será ou não, depende, mas eu não conseguiria explicar, se isto fosse um touro, estas estrias que me parecem mais das almofadas do stibário. Enfim, é um campo em aberto a leitura desta imagem. E cá está, uma vez mais, a divindade solar, com os raios à volta da cabeça, que poderia ser, aqui sim, um Sol Invictus, portanto, um Hélios Sol, ou aqui já homologado com um Sol Invictus, e o Mitra ao lado do Sol Invictus, legitimando exatamente essa homologação entre divindades solares, mas ele muito claramente apresenta-nos o Barreto Frígio. Cautes aqui serve este par divino, à semelhança do que se passa aqui, serve, apresenta um ritão, que é aquele chifre com o vinho para beber. Aqui parece-me mais um altar do que propriamente um cráter, penso que seja a maior diferença entre estas duas representações, mas parece-me um altar com uma serpente à volta, um ofídio à volta. No nosso caso temos o cráter com a bebida, com o líquido, que poderá ser vinho ou poderá ser uma água lustral, enfim, à volta do qual se enrola muito expressivamente o ofídio. Portanto, é essa regeneração. O próprio ofídio bebe. Eu tenho alguma dúvida em chamar a este líquido o vinho. Uma vez que me parece que poderá ser perfeitamente o sangue do próprio touro que foi sacrificado e que é bebido quer pelo cão, quer pela própria serpente. E aqui está ela a bebê-lo. Portanto, eu tenho algumas dúvidas. Há autores que dizem que é vinho, eu não sei, é um líquido. Parece-me, neste contexto mitraico, que faria sentido ser o sangue do touro sacrificado
que se bebia, uma espécie de sangria. Talvez até pudesse ter algum vinho associado, não sei. Não seria estranho que a nossa sangria tivesse proveniência exatamente neste tipo de cultos. Às vezes, se nós tentarmos fazer este exercício de comparação presente-passado, conseguimos encontrar muitas ligações interessantes. Estas são as identificações que eu consigo fazer. A divindade solar, prefiro chamar-lhe assim do que identificá-la como Hélios, ou como Apolo, ou como Sol Invictus, é um Sol sem dúvida, Mitra com o barrete frígio, Cautopates, Cautes, e deste lado, portanto, haveria uma continuação. Não sei o que seria, muito provavelmente seria uma taurotonia. À semelhança do que se passava precisamente com este caso, isto é um relevo duplo, é para ser visto de frente e de trás, que tinha nesta frente o ágape de Mitra e da divindade solar e no verso uma taurotonia. No nosso caso sabemos que não era no verso, porque no verso nada está, mas seria um registro continuado para a esquerda. 1, 2 ou mais. Essa informação perdeu-se sem dúvida. Vou-vos só mostrar outras figuras, não me vou dedicar a elas especificamente, teria muito a dizer, mas não podia deixar de vos trazer Saturno. Hoje estamos exatamente no dia de início, o primeiro dia da Saturnália, começava a 17 e terminava a 23, portanto temos Saturno, que aparece muitas vezes representado em Mitreus, como se vê aqui. Cá está ele, Saturno deitado, na sua imensidão, com o manto sobre a cabeça, que o distingue de outras divindades também titânicas, com esta expressão gigantesca, na gruta da Tauroctonia. Fanes, do qual falei ainda há pouco, uma divindade muito ligada ao zodíaco, ao ano, ao ciclo, ao eterno retorno, e que aparece precisamente num mitreu, o mitreu de Mérida, e está no Museu Nacional de Arte Romana em Mérida. Já cá esteve, precisamente na exposição Lusitânia Romana, Origens dos Povos, que acabou no verão passado e foi para o Museu de Arte Romana de Madrid, e que é muito idêntica a esta, que serve no fundo de identificação da figura ligada ao culto órfico, mas que depois transita também neste movimento entre os vários mistérios. E uma outra representação, a grande diferença em relação ao Mitra é que este nasce de um ovo, está aqui, parece um bocadinho Calimero com a casca de ovo sobre a cabeça, mas a parte de baixo está aqui, portanto, ele nasce do ovo, não nasce da pedra como Mitra. Aqui é exatamente a mesma coisa, cá está metade do ovo para baixo e a outra metade sobre a cabeça. O Talarimanos, uma figura bastante desconhecida, mas que tem as chaves, o globo também relacionado consigo, e eu trouxe aqui um pormenor das pernas dele, tem inscritas as figuras do zodíaco à volta das pernas. E à volta dele, à semelhança do que acontecia precisamente com o Fanes, tem uma serpente. E curiosamente também vimos a serpente ligada ao Mitra, mas à volta da pedra. Portanto, há aqui uma reiteração de significados, e aqui percebemos que a serpente enrolada é um símbolo de tempo, de progressão, não de eterno retorno, mas sim de tempo que não termina e que se vai sempre superando. Várias representações dele, uma ou outra também, no saída do Mitreu de Mérida. E termino, não vos ocupo mais tempo, com esta saudação à Saturnália e uma palavra que era extremamente importante no culto mitraico, que é abracadabra. Que é igual em todos os sentidos, se repararem. Obrigada.